O papel da velha aliança. Olá, hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022 e nós estamos aqui fazendo mais uma vez nossos estudos bíblicos. Você sabe, nós temos um desafio de ler a Bíblia toda em Lagoinha Castelo, e nós começamos pelo Lagoinha Castelo e Lagoinha Toronto, e nós começamos pelo Novo Testamento. Estamos fazendo a leitura do Novo Testamento todos juntos, um capítulo por dia, e todos os dias nós deixamos um pequeno estudo, um pequeno trecho do capítulo que lemos, estudamos e trazemos esse estudo e colocamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo ou no canal da igreja no Spotify. Entre lá, curta, deixe o seu joinha, ao mesmo tempo compartilhe com as pessoas que você ama, para que elas possam aprender mais da Escritura. Tem sido uma oportunidade super interessante, eu já perdi a conta de quantos estudos nós deixamos lá, mas é pouco provável, eu não conheço iniciativas similares a essa que nós temos desenvolvido em Castelo, de ter múltiplos conteúdos disponíveis para que os irmãos possam estudar a Bíblia. Também nós temos falado sempre para que você compre a Bíblia 365. Ela divide a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Se você fizer essa leitura todos os dias, ao final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. E, além disso, nós temos sempre falado que a igreja tem vários estudos bíblicos. Ela tem estudo às segundas, às quartas, às quintas e as escolas dominicais aos domingos. Então você tem a oportunidade de aprender a Escritura, faça isso, porque isso vai edificar a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel da velha aliança, e para isso nós vamos ler os versículos 1 a 6 de Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 6, diz assim: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa sobre nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O autor aos Hebreus, nós vamos tratar disso nos estudos de maneira geral, nós vamos ver isso aqui várias vezes, enquanto eu estiver tratando Hebreus com vocês vão ver várias vezes isso. O autor aos Hebreus está enfrentando um dilema e um problema que as pessoas estão voltando a práticas que são práticas do Antigo Testamento e misturando essas práticas do Antigo Testamento com práticas do Novo Testamento, a práticas de uma velha aliança com práticas de uma nova aliança. E isso é muito comum no contexto do Novo Testamento, nós vemos isso várias vezes, as pessoas entendendo que além da fé em Cristo Jesus, elas precisavam cumprir a lei. E a lei era caminho para a salvação, assim como a entrega a Cristo Jesus. Um entendimento, portanto, equivocado de que a lei era uma prefiguração da vontade de Deus e que a velha aliança era uma prefiguração da vontade de Deus que se manifestaria de maneira plena em Cristo Jesus. Portanto, a velha aliança é uma prefiguração da aliança definitiva, da palavra definitiva que é dada em Cristo. E vários elementos da velha aliança não fazem mais sentido dentro do contexto da nova aliança. Eu vou dar só um exemplo disso. Deus não tem mais um local geográfico, um povo geograficamente instalado num determinado local para dizer que esse é o povo dele. Não existe mais isso. No Velho Testamento havia o povo de Israel. No Novo Testamento não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais a pessoa alta, baixa, não existe nenhuma questão de raça que diferencia os indivíduos na sua possibilidade de chegar até Deus. O que faz a diferença não é mais o fato de uma aliança constituída com um povo geograficamente instalado em uma determinada localidade, mas o que faz a diferença é o sangue de Cristo Jesus, que une em si um povo. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real. Mas quando ele fala nação santa, ele não se refere mais ao que? Quando ele diz isso ao povo na carta de 1 Pedro, ele não está dizendo mais sobre nação santa aos irmãos como se eles estivessem fixados em algum local geograficamente. E os irmãos destinatários da carta de Hebreus
estão cometendo a mesma confusão. Tanto é que ele termina o capítulo 2 colocando bem claro qual é o papel de Jesus. No versículo 17 ele diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso. Ora, a expressão sumo sacerdote é que ele é o maior sacerdote. Ele é o sacerdote pleno. A ideia do sumo sacerdote aqui é daquele que cumpriu o sacrifício definitivo. E olha, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Na velha aliança, o sacerdote podia fazer e apresentar, entrar no Santos dos Santos uma única vez. Jesus, pelo contrário, nos dá acesso, livre acesso ao Pai todos os dias, da forma que quisermos. Se quisermos chegar a Ele, nós podemos chegar a Ele. E ele vai fazer, nesse início do capítulo 3, uma comparação de Moisés com Jesus. Mas essa comparação acontece por quê? Porque, de alguma forma, os irmãos destinatários dessa carta estão igualando os papéis de Moisés ao papel de Jesus. E ele vai escrever e dizer, olha, não faz o menor sentido. E não faz o menor sentido porque Moisés foi fiel, ele foi fiel à casa de Deus. Mas Jesus é o próprio construtor dessa casa. Nós vemos aqui no versículo 3, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi sim fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a própria expressão manifesta do Pai. Portanto, quando a gente fez o primeiro estudo, quando a gente leu em Hebreus 1:1, que há muito tempo Deus falou de muitas formas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, significa que a fala definitiva está dada. Significa que a palavra definitiva está entregue. Significa que o sacerdócio definitivo está definido. E o sacerdócio é o sacerdócio da nova aliança. Por isso, no capítulo 3, o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é superior a Moisés. A nova aliança é superior à velha aliança. Nós fazemos uma série de coisas na nossa experiência cristã e caminhada cristã. Nós misturamos práticas do Velho Testamento com práticas do Novo Testamento. E isso muitas vezes porque desconhecemos as práticas do Velho Testamento e desconhecemos aquilo que Jesus fez no Novo Testamento. Desconhecemos aquilo que representa a nova aliança. Desconhecemos que a nova aliança representa a fala definitiva de Deus para nós, para o meu coração e para o seu coração. O meu estímulo para você é entender que o papel da velha aliança é uma prefiguração da vontade de Deus de se aproximar dos homens. Mas ela é uma aliança frágil, quebrada e falida. Por quê? Porque Deus escolheu uma nação, escolheu um povo, mas esse povo deveria indicar o caminho de Deus para todo o resto da humanidade. E esse povo não foi capaz disso. Nós vemos que o Velho Testamento termina de uma forma fragilizada, frágil. Esse povo de Deus termina o Velho Testamento de maneira toda separada, de maneira toda espalhada, exilada. Essa é a realidade do povo de Deus. A velha aliança não é capaz de restaurar o meu coração, nem restaurar o seu coração. A velha aliança não foi capaz disso e não é capaz disso. Ela é só uma prefiguração de que Deus tem todo o interesse de se aproximar dos homens e transformá-los. E isso se faz pela nova aliança. Isso se faz por Cristo. Jesus é o maior e é melhor Moisés. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Eu gostaria muito de poder adentrar nisso e discutir um pouco mais em profundidade isso, mas nós vamos fazê-lo ao longo da carta de Hebreus. O importante é que possamos entender que a nova aliança em Cristo Jesus nos livra do peso da lei. Isso não significa que nós não vamos obedecer à lei, mas significa que nós entendemos que a lei é uma representação da bondade de Deus, mas ela não me salva. Quem me salva é o sumo sacerdote, é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.